Vossa face, Senhor, resplandeça sobre nós. que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você tem carregado a sua cruz? Eu acho que todos nós já passamos pela experiência de carregar a cruz. Muitas vezes pesada, muitas vezes nos causa dor nos ombros, mas esta é a vida daqueles que optaram por Cristo. Hoje o Senhor leva os discípulos a um local bem retirado. Vocês sabem que todas as vezes que Cristo queria comunicar algo de suma importância aos apóstolos, o que ele fazia? Ele pegava os apóstolos e os levava para um lugar à parte. Foi o que aconteceu hoje. Ele leva os apóstolos e pergunta assim: o que estão dizendo aí em Jerusalém, Israel, que eu sou? Aí alguns falam: estão achando que o Senhor é Elias, ou que o Senhor é um dos profetas. Aí ele muda a pergunta. Ele fala assim: tá bom, agora eu quero saber de vocês, que caminham comigo todos os dias. Já fazem 3 anos que me ouvem, que me escutam, que sabem do que eu faço. Vocês, para vocês, quem eu sou? É engraçado, né, que o príncipe dos apóstolos, aquele na qual Jesus chamara para ser a cabeça da igreja, se levanta e fala para ele: tu és o Cristo de Deus. Cristo, em grego, significa ungido, ou seja, aquele que foi escolhido por Deus. Quem revelou isso a Pedro? O Pai. Você pode ver que não foi uma simples frase de Pedro humanamente falando. Nesse momento aconteceu uma intervenção divina na pessoa de Pedro, para ele revelar aos outros quem é Cristo. A partir do momento que Cristo foi revelado aos apóstolos, ele apresenta uma coisa aos 12: a cruz. Quando a gente conhece a Cristo e a sua igreja, nos é dado uma cruz. Eu não sei se a sua cruz, muitas vezes é o seu casamento, se é a falta de um emprego bom, se é uma frustração de vida, é uma enfermidade, é a família, é um sonho que você nunca conseguiu realizar. Eu não sei quais são as vossas cruzes. A gente imagina o que deve ser. Esta cruz que você tem, ou que você passa, não se esqueça que é para a tua santificação. Nossa, Padre, mas então Cristo quer que nós soframos? Sim. Parece incoerente, né? Porque só aqueles que fazem a experiência da cruz
ganharão a vida eterna. Vocês se lembram que precisou da Sexta-feira Santa para ele ressuscitar dos mortos e abrir o paraíso. Quem quer me seguir, o Senhor não está obrigando a ninguém a segui-lo e a servi-lo. Quem quiser me seguir, pega a sua cruz aí, que você está passando, ou que você já passou, que está te causando dor, ou que te causou dor, vem atrás de mim e me siga. Se nós não tomarmos as cruzes, nós não somos dignos dele. Ah, padre, mas eu não queria sofrer. Mas a gente sofre. Uai, gente, a gente sofre. Uma vez no seminário, perguntamos assim para o padre, por que a gente tem que sofrer nessa vida? Ele respondeu com uma encíclica do Papa João Paulo II, dizendo primeiro, todos nós somos pecadores e passamos pelo sofrimento. Segundo, se o Cristo sofreu, nós temos que imitá-lo, porque o discípulo quer ser igual ao mestre. Todo homem sofre, não adianta. Depois do pecado original, nós fomos feridos. E nessa ferida, causa-nos dor. Então não existe quem não fale, que não sofra. Agora, você pode fazer desse sofrimento algo salutar. Santa Teresa de Ávila dizia assim, aqueles a quem o Pai mais ama, mais lhe envia cruzes. Ao amor, corresponde o sofrimento. Então, se hoje você sofre, passa por diversas situações adversas, é porque o Pai ama. Nossa, padre, o Pai ama ver a gente sofrer? Não. Ele sabe que a cruz vai nos santificar, vai nos salvar. O Pai não poupou o Filho, irá nos poupar, mas Ele não poupou o Filho para nos salvar. Ele não vai nos poupar, é para nos salvar. Porque Deus jamais iria permitir o mal na sua vida, se não fosse para tirar algo de maior. Deus não é insano, Deus não é mau, Deus é amor e misericórdia. Tem também uma outra frase desta grande santa, Teresa de Ávila, que ela dizia assim, quando a gente resolve abraçar as cruzes que o Senhor nos apresenta, nós não vamos sentir o seu peso. Quando a gente quer afugentar a cruz, aí torna-se pesado. Nós somos a religião da cruz de Cristo, gente. Nós não sabemos o que Deus quer com essa cruz, muitas vezes, não vamos entender. É chamada ciência da cruz. Quando a gente está doente, por exemplo, ou quando a gente perde alguém que a gente ama, racionalmente falando, a gente não consegue entender, porque causa dor, causa sofrimento na alma, causa angústia. Só que Ele sabe o que está fazendo, porque para Deus tudo já aconteceu. Ele é o sumo bem, Ele sabe o que está por trás daquela dor. Por exemplo, um acidente que você perde alguém que você ama. Quantas vezes brigamos com Deus? Ah, por que Deus levou fulano? Por que Deus levou ciclano? Por que Deus permitiu isso? A gente não sabe o que passa no coração de Deus. Agora, Ele jamais iria permitir o mal, se não fosse para tirar um bem maior. E no finalzinho do Evangelho, Ele vai dizer que aqueles que perdem a sua vida por causa de mim, vai ganhá-la. O que é esse perder a vida por causa dele? Quantas vezes na sua vida de casado ou solteiro, você tem que deixar de fazer algumas coisas para salvar a sua alma? Quantas vezes você tem que se sacrificar para salvar a tua alma? Numa realidade de pastoral, por exemplo, de igreja, quantas vezes temos que ir para as reuniões que estamos cansados? Temos que arrumar as coisas na igreja. Temos que fazer isso, fazer aquilo. E muitas vezes nós não estamos dispostos a isso. E quando a gente faz, nós estamos perdendo a vida, entre aspas, para poder ganhar. Felizes são aqueles que gastam a sua vida em prol do reino de Deus. Felizes são aqueles que gastam a sua vida em prol da igreja. Vocês acham que Deus vai esquecer todo o suor que nós gastamos aqui dentro? Nunca, nunca.
Cada vez que você está perdendo a sua vida, renunciando a algo que está lhe causando prazer, mas que vai fazer você perder a sua alma, você vai estar ganhando a sua alma. Uma vez, um padre dizia assim para a gente lá no seminário, né? Se nós aprendêssemos a morrer todos os dias um pouquinho, quando chegasse a morte definitiva, nós nem iríamos sentir a nossa passagem daqui para o céu. Mas a gente não quer perder. A gente acha muitas vezes que a vida é essa aqui. Ah não, padre, eu quero ser feliz aqui. Eu quero ganhar tudo aqui. Não, gente. Aqui é uma passagem. Hoje a gente está vivo, amanhã a gente pode estar morto. Daqui a 5 minutos a gente pode estar falecendo. Essa vida não é aqui. Nós temos que lutar pelas coisas do alto, pelas coisas que vão nos trazer um prazer eternamente, não pelas coisas fugazes desta vida. Vocês sabem disso? Que as coisas que nos causam prazer são rápidas aqui na terra. Não vale a pena, gente. Vale a pena a gente lutar pela vida eterna, gastar a nossa vida aqui para ganhá-la. Quero convidá-los essa semana a pegarem a cruz. Não reclamem. Não murmurem. Ah, está muito pesada. Eu não estou dando conta. Não. O Senhor dá a cruz na medida em que você possa carregá-la. E outra coisa, hein? Ele vai colocar no seu caminho alguns sirenes. Alguns sirenes. Para ajudar você a carregar a sua cruz. Ele nunca vai deixar você sozinho. Nunca. Nunca, nunca. Não se preocupe. Você já viu aquela história quando a mãe tem que dar um remédio amargoso para o filho? O que ela faz? Faz, né, aviãozinho, né? Promete uma balinha. Ó, se você tomar esse remédio, você vai ter um sorvete depois, né? Mais ou menos assim, né? As mães fazem para os filhos poderem tomar o remédio amargoso. A mãe nunca vai tirar esse remédio do filho, porque ela sabe que vai curá-lo. Deus nunca vai tirar a nossa cruz. Vai fazer aviãozinho com a gente, porque Ele sabe que essa cruz vai nos salvar no último momento.